bagatela, falcatrua, né? Ficamos nosso tempo calado, né? E nós estamos calados. No passado, eu conversei com a minha mãe, no passado os nossos pais se calaram muito frente à política brasileira. A política não é isso que está aí, não é isso que está aí. Vocês estão vão crescer, vão chegar na idade da gente. Nós temos que defender todos os nossos direitos em todos os sentidos, direito de saúde, direito escolar, né? Direito da educação, né? Para a gente ter um país mais digno mesmo, para nós e para os nossos filhos aí, nossos netos, né? Mas como eu estava vendo também uma reportagem, os médicos também, porque os médicos eles vão no hospital, eles pegam, eles recebem muito bem, eles entram, batem ponto e vai embora, e larga todos os pacientes esperando, sentado, com criança doente, com criança morrendo. E depois o repórter chegou e falou assim, o senhor doutor entrou, bateu ponto e saiu dele, não, só fui lá ver uma chapa do paciente. Aí os enfermeiros dentro do hospital falou bem assim, a gente está cansado de fazer o trabalho dos médicos. Porque os médicos também estão sendo sujos, não é só os políticos, os médicos também não estão sendo capacitados para cuidar do povo brasileiro, dos doentes que precisam de saúde no posto, no hospital. E é isso daí, eu acho que os médicos também, acho que precisa de médico bom, não médico sujo também. Tá corja. Pessoal, por amor, não por dinheiro, né? Pessoal, Isso, pelo que é ser um médico, como ser humano. Né? Se eles quiserem, se eles estudaram para querer salvar vidas, por que eles estão querendo acabar? Eles acabam com o juramento deles. Eles acabam com o juramento, é juramento falso. Tratamento humanístico em qualquer área, não importa se é área de gente, só para poder complementar, a gente tem uma lista de relação dos funcionários, e lá nessa lista de relação de funcionários, que a prefeitura nos enviou, via uma apresentação de uma lei que a gente pediu a respeito da transparência, né, que a prefeitura tem que mostrar os dados, tem lá, no posto de saúde da Vila Arruda, tinha que ter 3 médicos 8 horas por dia. Ainda quando tinha 3 médicos, os médicos não ficavam 8 horas. Por que a prefeitura não faz um ponto eletrônico os médicos, para todos os funcionários da saúde? É a omissão da Secretaria de Saúde frente à malandragem dos médicos, muitas vezes. Não fica o tempo todo. Por que a gente vai lá, bate o ponto, trabalha 8 horas e eles não podem trabalhar? Não é verdade? Pessoal, eu queria propor aqui que quem tiver e-mail pudesse deixar o e-mail para a gente poder manter contato através dos outros atos, porque o que às vezes acontece? A gente consegue fazer um ato como esse, mas depois a gente não consegue ter uma comunicação mais direta para poder a gente dar continuidade no movimento. Quem não tiver e-mail, deixa o nome e o telefone. Seria legal para a gente estar podendo manter esse contato e quem sabe formar, deixar o movimento mais sólido. Fazer o movimento crescer mais a cada dia, porque a gente tem inúmeras coisas para discutir, inúmeras coisas para mudar, a gente está insatisfeito com um monte de coisa, só que a gente acaba no nosso dia a dia aí, nos afazeres que a gente tem, não conseguir ter essa comunicação. Então, vou deixar aqui nesse cartaz, quem puder estar vindo aqui, marcar o e-mail, o nome, o telefone, para a gente poder estar mantendo contato com os próximos atos, beleza? E aí é o seguinte, gente, ó, só para concluir, esse e-mail aqui, eu vou adicionar lá no Facebook, numa comunidade, onde vão ter acesso a essas informações que o Fórum Popular teve conhecimento. Vai servir tanto para vocês poderem perceber o número de funcionários que devem ter lá no posto, a quantidade de horas que os médicos devem trabalhar lá no posto, que é uma questão de fiscalização que todo mundo tem que fazer, depende também desse meio, que eu quero colocar todos vocês numa comunidade, a gente discute. A explicação que o meu filho ficou muito bela. Tem que deixar isso legal, né? Vou dar uma ideia. Eu queria deixar esse caixão bem na frente do hospital lá, você não acha? Também já que vão usar no hospital hoje. Aproveitar que a gente está aqui reunido, vamos fazer uma roda, vamos conversar, vamos se apresentar aqui, conhecer as pessoas. Eu vou usar entender, tipo, ver o que motivou cada um estar aqui hoje, né? E acho que todo mundo tem um motivo, é a saúde, é a educação, vamos conversar.
Começa aí a apresentação, Fernando. Gente, essa manifestação aqui, praticamente, envolve toda a indignação sobre todas as questões, desde o poste queimado lá na rua da sua casa, os postos de saúde, né, o aumento dos impostos, tudo isso, a municipalização, né, das escolas estaduais, que ocorreu uma manifestação agora essa semana, lá na frente da Secretaria Municipal de Educação. Os professores da rede pública se uniram, né? A categoria se sentiu atacada e eles se organizaram e conseguiram criar um ato de resistência que chamou a atenção da imprensa e tudo mais. A cidade veio com manifestações como essas aqui, contando 200, 100 pessoas nas ruas, coisa que nunca tinha acontecido aqui na cidade. Eu gostaria de ouvir de cada um de vocês o que nos trouxeram aqui, o que levou vocês a estarem se indignando aqui, né? Além das redes sociais, que a gente sabe que é o que nos une, quais são os motivos particulares que levam vocês a estarem se indignando aí? Eu quero falar primeiro o seguinte: eu acompanho um casal que vai para fazer um tratamento do câncer em Jaú. E ele foi só para fazer um remédio e já voltar, mas devido à chuva que deu, entrou muita água na ambulância e ele pegou uma pneumonia só na ida. Aí ele ficou internado uma semana, a esposa dele sem roupa, não tinha como voltar para casa, foi uma calamidade. Então eu fui até o secretário de saúde conversar sobre isso. E ele mostrou os panfletos, sei lá, o folder, sei lá, das ambulâncias que estão para comprar. Mas enquanto isso não acontece, o povo continua sofrendo nessas ambulâncias, cheio de goteira. Eles voltam com a roupa toda molhada, por causa da goteira, ficam colocando saquinho e tudo. Outra coisa, eu fui marcar a consulta com meu marido na Vila Rio Branco, cheguei lá. Para quem conhece, tem uma lojinha chamada Lojinha Rio Branco. Cheguei lá, a fila estava chegando quase lá. Chegou na metade e não tinha mais vaga. Aí eu voltei. Aí, no outro dia, eu voltei para a gente agendar uma consulta. Não tinha. A volta amanhã. Não tinha. Então, por uma dessas que eu estou aqui também. É mais pela saúde. E outra coisa, como ele falou, eram 3 médicos lá. Só está o Mário Carneiro. E o Mário Carneiro atendeu 80 pessoas. Cada um teria que atender 80 pessoas na semana. Então agora estou atendendo 40. Isso por causa de uma falha do sistema SUS que permite uma organização de saúde para se responsabilizar pela saúde do município. Quando a organização de saúde erra, eles continuam recebendo o repasse. Da poupança,
que nada mais é que o empréstimo seu para o banco, rende 6% ou em torno de 6% ao ano, né? Então, essas são as verdades, falsas verdades que a mídia tenta impor pra gente. Primeiro lugar, a poupança. A poupança, você está emprestando dinheiro. Os R$100 que você coloca na poupança, o banco vai fazer 10 mil com esse dinheiro. Então é contra isso também que a gente tem que protestar. As grandes corporações e os banqueiros. Porque eles estão explorando a população. Eles, juntamente com os políticos. Então não é só os políticos. Eles são um dos responsáveis. Mas os bancos também são... talvez até maior a parcela de responsabilidade dos bancos. É isso, só que... Outra coisa importante é que a gente se esquece quem é que financiam esses políticos. Quem financia a campanha desses políticos são várias empresas que depois elas querem um lucro de volta. Vamos dizer que eu um dia me candidate e precise de dinheiro e então eu empresto da empresa do... Ganha da empresa privada. E ganho dos empresários. Os empresários me emprestam, me dão um dinheiro e só que depois eles me cobram alguma coisa. Então, se eu sou um governador... projeto para eles. Então, se eu vir um governador, não sou eu que tô comandando ali. São vários empresários. Gente, é preciso entender que tudo que a gente gera, toda a riqueza que o Brasil gera, 38% é para pagar os juros dos bancos. 34% do que a gente trabalha é para pagar imposto para o governo. Ou seja, tudo que a gente paga de imposto, 34% mais 4% que o governo tem que tirar de algum lugar, é só para pagar os juros do banco. É os juros, não é a dívida, é os juros da dívida. Ou seja, o que resta desse produto interno bruto é o que vai ficar. Então, no orçamento, os juros da dívida pública representam no orçamento brasileiro 50%. Então, os outros 50% é o que fica para ser gasto com saúde, educação, com salário dos funcionários públicos. A corrupção também. Ou seja, os bancos levam metade do dinheiro. Então, você pega na eleição para presidente, o Banco do Itaú dá 2 milhões de reais para Dilma e 2 milhões de reais para José Serra. Então, qualquer um dos dois candidatos que vença vai fazer o mesmo trabalho para o banco. É assim que funciona a eleição. Eles financiam e muitas vezes eles financiam 2, 3 candidatos. A gente pega planos de saúde médico, eles têm mais de 30, 40 deputados eleitos que eles financiaram. Você acha que eles vão melhorar a saúde pública, esses deputados, esses 40 deputados vão lutar para melhorar a saúde pública se eles ganham com o dinheiro da saúde privada? São esses questionamentos que a gente tem que entender para entender o sistema político brasileiro. Bom, gente, uma coisa também muito recente, agora na política brasileira, que me levou a vir a esse protesto, é um motivo de indignação gigante, muito grande, é o fato de nós termos no Brasil hoje um deputado federal dentro de um presídio que foi defendido por cerca de 280 deputados federais. 280 deputados federais deixaram o deputado que está preso dentro do presídio com o mandato parlamentar dele. Esses 280 deviam ter ido presos junto com esse cara. Oficialmente no placar foram cerca de 150 votos, mais ou menos, favorável, mas as abstenções, os que não foram votar para caçar ele lá, foram mais ou menos uns 100 ou mais. Então, gente, no Brasil, os deputados, picaretas dos deputados, defendem sim os ladrões dessa classe política brasileira. Isso é um absurdo, gente. Isso é o fim da picada. É um momento de você ver quanto que os políticos são idiotas mesmo. Acho que a população é capacho deles.